Reportagem detalhada de tudo o que aconteceu envolvendo a morte dos advogados em Goiânia. Olha só, o jovem de 25 anos, acusado de ser o atirador que matou os advogados Márcio Chaves e Frank Alessandro de Assis. O Pedro Martins Soares, ele foi preso em Palmas, no Tocantins, e aí você está vendo comigo a imagem da Record, mostrando o momento em que ele desembarca da viatura da Polícia Militar. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado de Tocantins fez a prisão dele. É um dos mais jovens matadores de aluguel do país. Perigoso. Ele confessou o assassinato de 12 pessoas. Aí você está vendo o momento em que a nossa equipe flagrou a chegada dele na delegacia. Ele de cabeça baixa. Inicialmente não quis falar com ninguém, disse que iria dizer apenas em juízo. Presta atenção, ele confessou depois para o delegado que ele matou 12 pessoas. A moto usada pelos criminosos foi encontrada no centro de Goiânia e teve um outro suspeito do crime. Esse outro suspeito ele foi morto em um confronto com a polícia do Tocantins. Olha essa história. O assassinato dos advogados pode ter, nessa história toda, um agiota como sendo o mandante desse crime. Uma tremenda operação da polícia, você viu aí, várias viaturas da Polícia Civil percorrendo diversas localidades do Tocantins e também Goiânia. A polícia segue investigando esse caso porque é o seguinte, diante dessa história nós temos o mais jovem e perigoso matador do estado do Tocantins, que você está vendo aqui na imagem descendo da viatura, esse homem aqui. Além disso, a suspeita de um agiota, que seria o mandante desse crime. É isso que a polícia quer entender. Se esse rapaz ele foi apenas contratado por esse agiota para exterminar esses dois advogados, ou se ele estaria, é importante dizer, se ele estaria envolvido no esquema de agiotagem. Isso a polícia ainda não descobriu. A reportagem está pronta, eu convido você para assistir comigo a essa história e prestar bastante atenção porque ela é recheada de elementos intrigantes. Veja comigo. Um dos suspeitos de ter matado os dois advogados foi preso pela polícia na cidade de Porto Nacional, no estado do Tocantins, a cerca de 770 quilômetros de Goiânia. A polícia levou menos de 48 horas para identificar e prender o possível autor dos disparos que vitimaram Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e o sócio dele, Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47 anos. O homem preso é Pedro Henrique Martins Soares, de 25 anos. Ele chegou em Goiânia por volta das 6h30 da manhã deste sábado. Do Aeroclube, ele foi escoltado pela polícia até a Delegacia de Investigação de Homicídios, onde vai ficar preso até a conclusão das investigações. Pedro Henrique foi preso com a arma supostamente usada no duplo homicídio. Ele confessou detalhes do crime. Apesar de ter apenas 25 anos, o homem apontado como autor dos disparos possui extensa ficha criminal. Ele é considerado um dos maiores matadores de aluguel do estado do Tocantins. Segundo ele relatou para os nossos agentes, quando perguntado quantas pessoas ele tinha matado, a resposta foi a seguinte: com esses dois, 12 pessoas. O outro suspeito é Jaberson Gomes, de 24 anos. Ele também foi encontrado no Tocantins, mas morreu durante um confronto com a polícia de lá. Nossas equipes saturaram toda a cidade, varreram, como o doutor disse, cada um dos endereços possíveis que eles poderiam estar, mas o Jaberson não foi encontrado. Mais tarde a gente tomou conhecimento que a Polícia Militar do Tocantins havia encontrado e ocorrido esse confronto entre eles. Para a elucidação dos fatos, foi criada uma força-tarefa, composta por 5 delegados e 50 policiais e peritos, que trabalharam em conjunto com a inteligência da Polícia Civil, com a Polícia Militar de Goiás e também com as polícias militar e civil do Tocantins. As investigações vão continuar para ver se tem envolvimento de outras pessoas e as vertentes, nenhuma delas vai ser descartada. Tem uma vertente de latrocínio e tem outras vertentes de crime de mando.
Apesar da negativa do suspeito, que insiste em alegar que teria cometido latrocínio, ou seja, que teria matado para roubar, existe a desconfiança de que o crime tenha sido encomendado. Uma linha diz que os dois advogados teriam ganho uma causa contra um agiota da cidade de Lusiânia, no entorno de Brasília. O escritório dos advogados teria conseguido reduzir uma dívida que o cliente teria com esse agiota, no valor de algo próximo de 3,5 milhões de reais. A dívida teria sido reduzida para cerca de 300 mil reais, o que teria gerado a ira do agiota, que também teria jurado se vingar. A polícia ainda não confirma nenhuma linha de motivação. As roupas usadas pelos suspeitos no dia do crime e também a arma utilizada no duplo homicídio, um revólver calibre 38, foram apresentadas na coletiva de imprensa, realizada na Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Todas as provas que constam nos autos, objetivas e subjetivas, são robustas e cabais. Não há qualquer dúvida, em que pese o sigilo necessário nesse momento, de que essa dupla é a dupla de executores. No dia do crime, os dois advogados receberam os criminosos no escritório para um atendimento. Foram surpreendidos com a voz de assalto. Os supostos assaltantes pediram dinheiro e então colocaram os advogados de costas e atiraram. Os homens fugiram em seguida. A secretária do escritório conseguiu escapar porque se escondeu em uma outra sala. Falei para você que a história era recheada de elementos intrigantes? Porque assim, se o agiota, que é o principal suspeito de envolvimento direto como mandante do crime, quer se safar dessa encrenca, então os atiradores simulam um assalto, matam os advogados no escritório, fogem e elimina qualquer tipo de ligação entre os atiradores e esse agiota. A polícia não tem dúvidas que é uma dupla de criminosos extremamente perigosa. Um deles morreu no confronto com a polícia, você viu aí na reportagem. E agora, o principal suspeito confessou o crime, está preso. E para a polícia do Tocantins foi uma vitória, né? Tirar das ruas um sujeito como esse, de extrema periculosidade, né?